Boa noite. Eu me chamo Susana Bins e sou professora aposentada de literatura. E, mais do que isso, uma leitora apaixonada. Quando começou a nossa quarentena, eu pensei no que eu podia fazer para ajudar aqueles que foram, de repente, obrigados a ficar em casa. Inicialmente pensei nas crianças, porque sou também uma contadora de histórias. Sou voluntária numa associação chamada Viva e Deixe Viver, de pessoas que contam histórias para crianças hospitalizadas. Aqui em Porto Alegre, eu conto histórias no Hospital da Criança Santo Antônio. Então, eu criei um canal no YouTube chamado Unidunité, em que diariamente eu posto uma contação de histórias. Nesse meio tempo, eu fiquei pensando o que mais eu poderia fazer. E me ocorreu a ideia, embora um pouco tardiamente, de poder compartilhar com as pessoas sugestões de leituras. Eu sei que o comércio está fechado, que as bibliotecas estão fechadas, mas também sei que às vezes a gente tem aquele livro de que eu vou falar esquecido na estante, que a gente tem a possibilidade de fazer compras online e receber o livro em casa, a gente tem a possibilidade de baixar o livro. E pensando em tudo isso, me resolvi e criei esse canal, ao qual chamei Na Saleta de Leitura. Ele se chama assim porque na minha casa eu tenho uma pequena salinha, praticamente uma saleta, que é o lugar onde eu vou em silêncio, na tranquilidade, ler os meus livros, mergulhar naquele universo, me encantar. Desde pequena, eu sou apaixonada por livros e vou me permitir dividir aqui com vocês uma pequena historinha, aquilo que me ficou na lembrança, que é a seguinte. Eu morei dos 2 aos 22 anos na cidade do Rio Grande, sul do Rio Grande do Sul. E ali, quando eu era pequena, na rua em que eu morava, na Avenida Rengas, ao lado da minha casa morava um simpático casal, que então eu achava que era um casal de velhinhos. Hoje eu penso que talvez na época tivessem até menos idade do que eu tenho hoje. Mas enfim, eram os velhinhos, seu Delfino e Dona Aida. E junto morava com eles, a irmã dele, Dona Cotinha. Um belo dia, a minha mãe pediu que eu fosse até lá para levar a imagem de Nossa Senhora, que passava de casa em casa, e como minha mãe estava muito atarefada e achava que eu já era grandinha o suficiente para sair da minha casa e ir à casa ao lado, ela mandou a Santinha com o seguinte recado: entrega nas mãos da Dona Aida. Chegando à casa dos meus vizinhos, fui recebida pelo seu Delfino. E aí eu disse, a mãe pediu para eu entregar para a Dona Aida. Ele achou muita graça, porque eu poderia ter deixado com ele.
e me disse: certo, vou chamar a Aida. Enquanto isso, espera aqui. E me apontou uma sala à direita do corredor onde eu estava. Como a minha memória é antiga e eu era bem criança, me pareceu uma sala grande. Não sei se na realidade seria uma sala grande. Mas enfim, fiquei ali e ele foi chamar a dona Aida. Esta sala era algo tipo um escritório. E me chamou a atenção que todas as paredes, ou pelo menos é essa a lembrança que eu tenho, todas as paredes estavam ocupadas por estantes com livros. E próxima a uma delas havia uma mesa, tipo uma mesa de escritório e uma cadeira. Quando o seu Delfino voltou para me dizer que dona Aida já vinha, me encontrou, segundo o relato que ele fez para minha mãe, de olhos arregalados, boca aberta, extasiada. Nem ouvi ele entrar. Ele me chamou e eu disse: seu Delfino, todos esses livros são seus? E ele disse: sim, minha filha. Por quê? Que lindo, seu Delfino! Nesse meio tempo, dona Aida chegou, entreguei a santinha para ela, me despedi e fui para casa. 1 ou 2 dias depois, seu Delfino foi à nossa casa falar com a minha mãe. Fez o relato do que havia acontecido e disse: olha, essa menina, ela vai precisar de muitos livros. Compre livros para ela. Arrume livros em bibliotecas, mas alimente essa menina com livros, porque a reação dela perante a minha sala com os livros, eu nunca tinha visto numa criança. Minha mãe, que já lia histórias para mim, seguiu as orientações do seu Delfino. E aqui estou eu, uma leitora apaixonada, uma professora de literatura, a tentar compartilhar com as pessoas o meu amor pelos livros e alguns títulos, na esperança de poder ajudar nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Por que eu digo isto? Quando eu dava aula e recebia os alunos no primeiro ano do ensino médio, em geral alunos avessos à leitura, a primeira coisa que eu perguntava na primeira aula era: para que serve a literatura? Eles ficavam meio desconcertados e ficavam inicialmente parados, pensando em o que dizer que não fosse desagradar a professora no primeiro encontro. E vinham com aquelas respostas óbvias, já esperadas por mim. A literatura serve para aumentar o vocabulário, para nós escrevermos melhor, para nós conhecermos outros lugares. Eu ia então anotando tudo isso no quadro, e quando paravam as contribuições, eu dizia: sim, tudo isso acontece. Mas a pergunta não foi respondida. Eu perguntei para que ela serve. Aí eles me olhavam e eu dizia assim: a literatura não serve para nada. Espanto geral. Então por que a gente tem essa matéria? Então por que a gente lê?
E eu dizia, vejam bem, com a literatura, eu não consigo diagnosticar nem curar um doente. Com a literatura, eu não consigo defender ou acusar uma pessoa frente a um tribunal. Com a literatura, eu não construo casas para as pessoas morarem. Com a literatura, eu não consigo avaliar, lendo os ingredientes que compõem um alimento, se eles são bons ou não para a minha saúde. Com a literatura, eu não costuro roupas. Com a literatura, eu não cozinho pães. Praticamente, na vida prática, a literatura não serve para nada. Agora, se nós pensarmos que a literatura nos emociona, que a literatura nos ajuda a nos entender melhor, que ela nos mostra, através das histórias que ela está contando, que nós não somos sozinhos no mundo, em nossas dores, em nossas esperanças e em nossas perguntas. Se nós somos capazes de nos comover com personagens de faz de conta e a nos colocar no lugar delas, se nós somos capazes de imaginar, se nós podemos ir a lugares onde talvez nunca iríamos em nossa vida, se nós podemos viver numa única vida que é a nossa, várias outras vidas, se nós podemos nos recolher no silêncio e nos olhar a partir daquilo que nós estamos lendo, então a literatura é essencial. Assim como qualquer manifestação de arte. A arte existe para que a gente possa viver, para que a gente consiga viver. Neste canal que eu estou chamando de Na Saleta de Leitura, não virão compartilhamentos apenas de obras de ficção. Eu leio tudo que me cai nas mãos. E também, nem sempre concluo a leitura daquilo que não está me agradando, agora que não preciso mais ler profissionalmente. Leio por simples prazer, para me encantar, para me tornar uma pessoa melhor, para sobreviver. Não sei o que seria de mim sem as palavras, sem os livros. O critério da apresentação desses livros é um único: eu ter gostado de lê-los. Não é o fato de serem de grandes escritores ou de escritores pouco conhecidos, modernos, antigos, clássicos. Não, o critério é eu ter lido e o livro ter falado para mim. Espero poder contribuir com cada um que estiver assistindo a esse canal, no sentido de oportunizar leituras que talvez por si sós não fossem buscar, e por poder passar o meu entusiasmo e o meu encantamento a cada um de vocês. Sejam bem-vindos a um canal de compartilhamento de leituras chamado Na Saleta de Leitura.